porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus, nosso Deus. Estamos aqui para mais uma live, mais uma tarde de estudo, estudando agora aos sábados as 7 cartas do Apocalipse. Nós já estudamos 3, carta à igreja de Éfeso, Esmirna e Pérgamo, e hoje a gente vai estar estudando aqui carta à igreja de Tiatira, a maior carta dentre todas, e nós vamos estar aqui aprendendo um pouco da palavra de Deus. Hoje está um dia bem corrido aqui para ir para a RGVC. A gente tem um casamento daqui a pouco e sei que por conta desse casamento, muitos dos irmãos que acompanham as nossas lives aqui não estarão aqui agora à tarde, porque principalmente as irmãs, né, estão aí no salão, estão se arrumando, mas a gente vai estar registrando aqui a live, vamos estar gravando normalmente. E esses irmãos vão estar assistindo depois, na medida do possível também, tá bom? Todo mundo envolvido aqui no casamento, então talvez a gente não chegue nem até às 6 horas, às 18 horas, mas a Isabel entrando, ela que já está aqui em Conquista, né? Imagino que sim, mas daqui a pouquinho está também nessa cerimônia. Então, vamos estar aqui falando da palavra de Deus, mesmo que a maioria dos irmãos não possam estar com a gente hoje à tarde, os irmãos aqui de Conquista, mas a live fica gravada e continua abençoando vidas aí, em nome de Jesus, amém? Então hoje carta à igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, versículos 18 ao 29, é uma carta grande, né, com 11 versículos, nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Versículo 24. Mas eu vos digo a vós e ao restante dos que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm essa doutrina e não a conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-eis a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluias! Essa é uma carta poderosa, porque ela trata com uma linguagem que não é comum nas cartas do Apocalipse. As cartas que Jesus faz à igreja, ele sempre apresenta uma oportunidade, ele sempre apresenta um problema e apresenta uma forma de se sair desse problema. Mas quando a gente chega em Tiatira,
a resposta que Jesus dá para essas pessoas é: eu já lhe dei tempo para vocês se arrependerem, eu já concedi a vocês o tempo que vocês precisavam, então vocês já tiveram todas as oportunidades que vocês precisavam ou poderiam ter. E, portanto, é uma carta dura, é uma carta que traz uma palavra, já que não é na verdade um convite a arrependimento, mas é uma sentença. A carta à igreja de Tiatira, ela é uma sentença e, portanto, é uma carta bastante pesarosa. E a gente quer meditar um pouquinho sobre isso. Tiatira, para quem não conhece, era uma colônia da Macedônia e atualmente ela é localizada ali onde está o país Turquia. Então a Turquia atual, ela era exatamente Tiatira e mais algumas dessas cidades que formaram esse país que hoje nós conhecemos como Turquia. Ficava muito próximo de Pérgamo. Quem ia de Pérgamo para Laodiceia ou para Sardes tinha que passar por Tiatira, estava bem localizada, e ela era a menos importante de todas as 7 igrejas. Tratando de importância da cidade, essa era a cidade menos importante. Apesar disso, a cidade de Tiatira era uma grande produtora de tecidos, indústrias têxteis estavam ali naquela cidade, e eles produziam muitos tecidos, tinturas, cerâmicas, muitas coisas artesanal. Na verdade, o polo artesanal da Ásia Menor estava concentrado em Tiatira. E aquela cidade, ela é uma cidade idólatra, politeísta, e cada empresa daquela, cada fábrica, eles escolhiam a divindade grega para que essa divindade se tornasse uma espécie de padroeira daquela instituição, daquela fábrica, daquele comércio. E o que acontecia? Quando os trabalhadores chegavam pela manhã para trabalhar, eles eram obrigados a jogar ali o seu incenso, a prestar a sua adoração, o seu sacrifício, a sua reverência para aquela divindade da fábrica. E aqui estava o problema, porque uma vez que os cristãos eles se negavam a fazer isso, eles eram imediatamente demitidos, porque acreditavam que iria provocar os deuses e trazer azar para a fábrica. Então, ser crente em Tiatira implicava necessariamente em estar desempregado, porque você não conseguiria trabalhar em uma daquelas fábricas, porque para trabalhar você teria que prestar a sua adoração a uma daquelas divindades ou a divindade daquela fábrica pela manhã. Então aquilo já trazia um grande problema, para os cristãos de Tiatira. A principal divindade daquela cidade era Apolo, que eles diziam ser um filho de Zeus, mas havia ali também um grande templo a Diana, ou a Ártemis, como era chamado, questão de grego e latim. E então havia um grande templo e havia a sacerdotisa, a Sibila ou Sambate, A Sibila era o nome que se dava à sacerdotisa, que ela coordenava as orgias ou as adorações de promiscuidade sexual. Como se dava as adorações do templo da Diana, do templo de Ártemis? As pessoas iam para ali e haviam as prostitutas e os prostitutos cultuais. Então a forma de adorar essa divindade era justamente promovendo relação sexual explícita diante da imagem, dentro do templo. Então aquele templo era na verdade um grande prostíbulo, mas aquelas prostitutas não ganhavam nada, porque todo dinheiro arrecadado era jogado aos pés do ídolo. Então a sacerdotisa, a Sibila, ela ficava com tudo, porque aquelas prostitutas acreditavam que na verdade elas eram sacerdotisas, e os homens se aproveitavam dessa ideia de estarem adorando Deus para poder se prostituir o máximo que conseguisse sem ter problema com suas famílias. Então observe que havia problemas terríveis naquela cidade relacionados à idolatria e que implicava diretamente em perseguição para a igreja, em perseguição para os cristãos. Jesus ele vai escrever para essa igreja e ele vai começar já tocando em um ponto severo que a gente vai entender um pouco mais na frente. O porquê Jesus ele já se apresenta assim. No versículo 18 do capítulo 2, ele escreve dizendo: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e pés semelhante a latão reluzente. Então Jesus ele começa já dizendo: olha, primeiro, eu sou Filho de Deus. Lembra do que a gente falou aqui há tempos atrás, nas aulas anteriores, que para cada carta Jesus se apresenta de uma forma diferente e faz uma promessa diferente.
A apresentação de Jesus se dava de acordo com a necessidade ou a situação daquela igreja. Então ele se apresenta para essa igreja dizendo: eu sou filho de Deus. Por que ele fala isso? Porque todas as divindades adoradas naquela cidade, as divindades masculinas, eram consideradas filhos de Zeus, da principal divindade grega. Então Jesus vem, logo de cara ele se apresenta dizendo: eu sou filho do Deus vivo, do Deus único, eu sou filho do único Deus. Ao se apresentar assim, ele já está cancelando o poder daquelas divindades, dizendo: olha, eu sou o único filho autêntico de Deus. Todas essas outras divindades que vocês dizem ser filhos de Zeus, na verdade não tem poder algum. Mas a segunda apresentação de Jesus é aquele que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante a latão reluzente. Esses olhos como chama de fogo vai se repetir na carta à igreja de Laodiceia. Quando ele fala de olhos como chama de fogo, ele está dizendo: eu sou aquele que vejo tudo. Eu sou aquele que estou contemplando absolutamente tudo. E essa junção de olhos com chama de fogo, com pés semelhante a latão reluzente, quando você vai para Apocalipse capítulo 19, versículos do 1 ao 16, você vai perceber que essa é a descrição de Jesus de quando ele vem para julgar as nações, quando ele desce sobre o Monte das Oliveiras para estabelecer o trono das nações, que possivelmente deve ocorrer 7 anos depois do arrebatamento. E a descrição de Jesus ali é olhos como chama de fogo e pés semelhante a latão reluzente. Então essa era uma forma de Jesus se apresentar como juiz, era uma forma dele se apresentar como aquele que julga. Então, quando Jesus se apresenta assim à igreja de Tiatira, ele está dizendo: eu sou um juiz, e eu estou vindo para julgar vocês. Eu estou vindo para apurar os pecados de vocês, colocar tudo na medida da palavra, e vocês serão julgados pelos seus erros, serão julgados pelos seus pecados, serão julgados pelas suas falhas. Então a apresentação de Jesus, ela já contém um tom de ameaça, ela já contém um tom de que as coisas vão estreitar daqui para frente, as coisas não vão ficar mais bagunçadas. E aí no versículo 19, ele vai falar com esse remanescente fiel que tem em toda igreja. Não importa o quanto a igreja se corrompa, queridos, sempre vai ter um remanescente fiel dentro dela. Aquele grupo que permanece orando, jejuando, se consagrando, que não se corrompe, independente da situação da comunidade cristã. Então nunca misture isso. Não existe uma igreja, é por isso que salvação é individual. Porque dentro de uma denominação corrompida pode haver remanescentes fiéis. E dentro de uma denominação fiel, vai haver lá também os remanescentes ruins, aqueles que insistem em se manter com todos os seus pecados, suas falhas, seus erros, e que suas vidas não condizem com a mensagem que é pregada naquele ambiente. Isso vai valer tanto para os ruins quanto para os bons. Sempre vai haver aquele grupo que faz a diferença, seja para o bem ou seja para o mal. E Jesus se volta para o remanescente fiel no versículo 19, e ele diz: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Observa que Jesus, ele olha para essa igreja, ele tem uma sentença para a igreja, ele tem um juízo para essa igreja, mas ele não deixa de tratar com aqueles fiéis, com o seu remanescente, com o seu verdadeiro povo, com a verdadeira igreja. E ele olha para esses e diz: olha, eu conheço a tua fé, eu conheço a tua paciência, eu conheço que as tuas obras se mantêm e estão aumentando. Elas não só continuam a serem feitas, como elas estão aumentando. Então Jesus está dizendo: olha, não se preocupe, eu vou julgar a igreja, eu vou trazer a sentença, a punição contra a igreja, mas eu sei separar quem é fiel e quem não é. A Bíblia vai mostrar isso lá com o rei Uzias, o rei Josias, minha mente aqui misturou os dois, mas o rei Josias, quando ele manda consultar a profetisa Hilda, e ela vai falar sobre isso, ela diz: olha, Deus vai trazer uma grande punição sobre Israel por causa de seus pecados. Deus vai punir Israel pela sua idolatria. Mas aí Josias, Deus vai te livrar dessa punição, Deus vai te tirar antes. Deus não vai permitir que essa punição venha nos teus dias. Por quê? Porque dentro de uma nação corrompida, o Senhor olhou e viu que o teu coração era reto, que o teu coração era santo, que o teu coração era puro. Então, queridos, Deus sempre fará a diferença entre o justo e o ímpio.
Deus sempre fará diferença entre o fiel e o infiel. Ele não derrama uma bênção que venha sem separação e não derrama uma maldição que venha sem separação. Deus não age na coletividade. Deus não tem compromisso com a coletividade, Ele tem compromisso com a nossa vida individual. Eu fazer parte do meio, eu me encaixar, não quer dizer que eu faço parte de um grupo seleto de servos de Deus. Eu posso andar do lado do rebanho e nunca pertencer ao rebanho. Eu posso andar com o rebanho, falar com o rebanho, me vestir como o rebanho, mas o meu coração ser de lobo. E o Senhor não vai se iludir. As pessoas podem se enganar com a aparência, mas o Senhor não. Ele fala sobre isso com Davi em 1 Samuel 16, ele fala com Samuel a respeito de Davi. Ele diz: Samuel, eu não vejo como vê os homens, mas eu olho por dentro, eu vejo o coração, eu vejo como está por dentro. Porque o Senhor ele vai falar com isso? Por que Samuel, ele quando vê o irmão mais velho de Davi, ele já se apaixona e diz: não, é esse o homem que Deus escolheu? Porque o último rei que Deus havia escolhido foi Saul. E Saul, a Bíblia vai descrever ele como o mais bonito dentre os povos contemporâneos dele, o mais alto e o mais forte. A Bíblia diz que Saul era o mais bonito, o mais alto e o mais forte da sua geração em Israel. Então quando Deus fala: eu vou escolher outro rei, Samuel chega na casa de Jessé e ele procura quem? O mais bonito, o mais alto e o mais forte. Porque o padrão que Samuel está procurando é o padrão de Saul. Só que Deus, quando fala com Samuel, dizendo: não olha a aparência, eu não escolhi Saul por essas características. Samuel, eu não escolho por causa que é mais alto, mais forte, mais bonito, eu escolho pelo coração. E sempre que Deus vai substituir um reinado, sempre que Deus vai substituir uma paternidade, Ele não usa a última paternidade como referência. Ele não procura alguém que seja igual ao anterior, porque do contrário não faria sentido. A Bíblia fala sobre isso, sobre a lei, lá na carta aos Hebreus, dizendo: se ela fosse útil, Deus não tinha colocado uma totalmente diferente. Então o padrão de Deus para reposicionamento, o padrão de Deus para substituição nunca vai ser o anterior, nunca vai ser aquele. Então o Senhor vai te dizendo assim: eu olho o coração. Ele vai para a igreja de Tiatira, ele está olhando, esteticamente todo mundo está igual, mas ele sonda o coração e diz: tem um remanescente aí que é diferente. Tem um remanescente que é especial. Eles não são os mais altos, os mais bonitos, nem os mais fortes, mas são os mais fiéis. E os mais fiéis, para esse, o Senhor tem um olhar diferente. E Ele tem uma bênção especial. Versículo 20. Amém? Vendo muitos irmãos entrando aqui, dando a paz, boa tarde. Amém? Vão entrando aí, vão comentando. Daqui a pouquinho a gente vai interagindo mais com vocês também. Deus abençoe a todos que estão conosco hoje. Amém? Sejam muito bem-vindos. E se você está assistindo sem compartilhar, gente, compartilha aí, mete o dedo, vamos compartilhar a paz, manda para os seus amigos, compartilhe em suas redes sociais, amém? Vamos levar a palavra de Deus adiante, vamos fazer com que a palavra de Deus alcance o máximo de pessoas, tá bom? Depois curte nossa página aqui no Face, se inscreve em minha página no YouTube, PR Geisiel Santos, tá bom? Aqui no Face é essa página que eu estou fazendo a live aí, já curte, segue para você acompanhar as próximas lives, todo sábado, 5 horas da tarde. Estamos estudando as 7 cartas do Apocalipse. Versículo 20 do capítulo 2 diz assim: tenho contra ti, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Primeira coisa que a gente, Isabel está colocando, o padrão de Deus é único, ele é exclusivo, aleluia, amém. Então a primeira coisa que eu preciso esclarecer: não havia, minha esposa está colocando que já colocou os links aqui em cima, então volta lá nos comentários, queridos, e entra lá no link, se inscreve no canal, tá bom? Assim que acabar, precisa agoniar, agora você só compartilha aí e usufrui da palavra de Deus. Não existe registro de que havia uma mulher naquela igreja chamada Jezabel, não é o caso aqui. A referência feminina naquela cidade era Sambate, a sibila do templo de Ártemis, a sacerdotisa do templo de Ártemis, que prostituía as mulheres da cidade em nome de uma prostituição cultural, de uma adoração sexual. Então a Bíblia fala agora que eles estão tolerando que a Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, e dar a entender que ele está falando dessa sacerdotisa, seria muita coincidência, uma vez que a principal referência religiosa da cidade era justamente uma mulher. Mas a Bíblia diz que a igreja tolerou que ela ensinasse e enganasse os servos de Deus.
fazendo com que eles se prostituíssem e comessem da idolatria. Então o que dá a entender aqui é que a igreja estava dando ouvido aos ensinamentos de Sambate. A igreja estava dando ouvido aos ensinamentos dessa sacerdotisa e permitindo que ela os enganasse, permitindo que ela desse as suas instruções, queridos. Eu admiro o apóstolo Paulo, o apóstolo João, porque eles são enfáticos quanto à heresia. A Bíblia vai escrever assim, ambos eles vão falar com palavras diferentes, mas basicamente a mesma coisa. Se alguém vem trazendo outro evangelho, Paulo em Gálatas 1 ele diz, até se um anjo trouxer outro evangelho, considere maldição. João ele vai escrever dizendo, se alguém traz algo diferente, nem receba em casa. Tem crente que ele é perito em parar para ficar discutindo com hereges, discutindo com seitas, discutindo. Não, o evangelho não é para ser discutido. Paulo escreve a Timóteo dizendo, não entreis em vãs discussões tolas sobre genealogias, filosofias. O evangelho é o poder de Deus, queridos. O evangelho não é para ser fruto de debate. O evangelho não é semente de debate. O evangelho é o poder de Deus. Então toda vez que você para discutir o evangelho com alguém que não está, que traz consigo uma mensagem de heresia, de seitas, verdades distorcidas, que na verdade não são verdades, são mentiras. Então toda vez que você para ouvir, você tem dois problemas. O primeiro é que o Espírito Santo não entra na discussão com você, então você está sozinho. E o segundo problema é que essa pessoa não vem sozinha, porque Satanás vem com ela. Então se torna 2 contra 1, você está sozinho contra alguém que está acompanhado do maligno. E por isso a Bíblia não nos aconselha a entrar, porque Deus não tem prazer nisso, Deus não tem interesse nisso. Quando a igreja começa a parar para dar ouvido a isso, eu lembro de alguém que ele comprava livros de tudo quanto era seita, não era sobre as seitas, ele comprava o livro das seitas, quer dizer, eu quero entender, eu quero conhecer, e o resultado foi que ele acabou dentro de uma delas, porque todas as vezes que você para ouvir os ensinamentos de alguém que distorce a palavra de Deus, você fica passivo de ser corrompido, de ser contaminado. Então o melhor jeito é fugir disso, é se sair disso, porque Deus não vai te acompanhar. Amém? A Bíblia está dizendo assim, olha, vocês estão tolerando que essa mulher entre dentro da igreja, ensine, ela engana, mas não era simplesmente ela falou lá e aconteceu, não, vocês estão permitindo isso. Vocês estão tolerando isso, elas estão fazendo vocês se prostituírem, ela está fazendo isso, aqui é literal, não fala de vaidade, não é isso, aqui é literal, ela estava fazendo porque muitos desses irmãos se convencessem de que era normal ir para o templo de Diana e se prostituir com aquelas sacerdotisas lá, com as prostitutas cultuais. Muitos irmãos estavam já indo para essas orgias, convencidos pela Sambate de que não, aquilo era normal, que não fazia mal, não tinha problema. E Jesus diz, olha, eu tenho contra ti que vocês estão tolerando, e ele vai chamá-la de Jezabel, ele faz menção à mulher de Acabe. Por quê? Porque Jezabel foi aquela que trouxe a prostituição para dentro de Israel. Foi aquela que trouxe o pecado da prostituição e da idolatria sexual para dentro de Israel. Então Jesus faz menção de Jezabel e fala, vocês estão tolerando que alguém pregue para vocês a mesma mensagem que Jezabel pregou nos dias dela. A mesma mensagem que Jezabel pregava nos dias de Acabe, de Elias, tem alguém pregando no meio de vocês. O pior, vocês estão permitindo isso. E o fato de você parar para ouvi-la, está deixando ela ensinar, está fazendo com que vocês também sejam enganados. O versículo fala, vocês permitem que ela ensine e engane os meus servos. E fez com que eles se prostituíssem e comessem sacrifício de idolatria. Então, meu irmão, não para discutir evangelho. Você não tem nada que está estudando seitas, estudando heresias, estudando o que prega aquela seita ocultista daqui, eu digo, lá vai estudar a palavra de Deus. A Bíblia diz, olha, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, se isso está glorificando a Deus, faça, se não para. Porque cedo ou tarde você vai ser contaminado, cedo ou tarde você vai ser corrompido. Por quê? Porque o evangelho não tem poder? Não, mas porque o Senhor não te acompanha nas tuas aventuras, que foge dos princípios da palavra de Deus, que foge daquilo que está determinado na palavra de Deus. Uma das coisas que eu aprendi em pedagogia foi, nunca ensine quem não quer aprender. A gente não pode perder tempo com quem não está interessado no ensino. Você está lutando para ensinar alguém que não está interessado no aprendizado. O aprendizado ele é muito mais, ele depende muito mais do aluno
do que do professor. O professor ele tem que ter uma didática boa, uma oratória boa, uma eloquência boa, sim, tem que saber ensinar, sim, mas o aluno precisa estar predisposto ao aprendizado. Ou do contrário, ele vai sentar e ele não vai simplesmente absorver nada. Então, para que parar para discutir com alguém que está firmado na sua seita, que não vai abrir mão dela, e vocês só vão abrir um debate, só vão abrir discussão, escandalizar o evangelho, correndo o risco de terminar em briga. Então, se alguém chega para você com outro evangelho, com outra doutrina, diga: queridos, eu vou ficar com a palavra. Siga no que você acredita, que eu vou ficar com a palavra, eu vou servir a Jesus, porque eu sei que Jesus não vai me decepcionar. Ele não muda, ele não decepciona, ele é o que ele é. Fica com a palavra. Absorva a palavra, coma a palavra e fica com a palavra. Se alguém está pregando a palavra, ouça essa pessoa, marca essa pessoa, segue essa pessoa. Começou a pregar heresia, foge dela. Não tem por que parar para ouvir alguém. Eu tenho isso comigo: se um ponto da mensagem distorce a palavra, toda ela não serve para mim. Ah, mas foi só um ponto. Sim, um ponto de interpretação errada corrompe todo o resto. Então, queridos, está seguindo alguém, está ouvindo alguém, você que me ouve aqui, eu te autorizo a isso. O pastor começou a pregar coisas lá que não pôde, ele não conseguiu provar na palavra. Para de me seguir, para de me ouvir. Isso vale para qualquer um que se dispõe a ensinar. Esses não são os dias da gente ficar na igreja mais perto da casa. Isso aí a gente teve por uns 30 anos. Vá para a igreja mais perto da tua casa. Não, agora é tempo da gente ir para a igreja mais perto da Bíblia. Às vezes a igreja mais perto da Bíblia vai ficar do outro lado da cidade, mas você precisa correr atrás dela. Porque não dá mais tempo a gente ficar ouvindo besteiras, perdendo tempo com besteiras, perdendo tempo com coisinhas. Não, agora é tempo de você ficar de quem está mais perto da Bíblia. Segue quem está mais perto da Bíblia, ouve quem está mais perto da Bíblia. Atravessa a cidade se for necessário para congregar em um lugar que esteja mais perto da Bíblia. Não tem por que você ficar em um lugar que não pode te alimentar. Não tem por que você continuar ouvindo alguém que não tem o que te dar. Você precisa se encher de Deus. É tempo da gente conhecer o Senhor e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra do Senhor, ouvir aquilo que Deus tem para nos dar. E isso é possível. Volta a carta de Pérgamo, volta lá. Virei contra ti, pelejarei com a palavra, com a espada que sai da minha boca, a palavra de Deus. Volta a live, você que está assistindo hoje pela primeira vez, volta lá, assiste a live de Pérgamo que nós fizemos sábado passado, está aqui na página. E você vai se surpreender com o interesse que Deus tem de que a sua igreja ouça a verdadeira palavra. Versículo 21 do capítulo 2. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Observe que Jesus, porque ele chega lá, se apresenta já com um olhar de sentença, de juízo, porque ele está dizendo assim: olha, eu estou vindo agora para decretar uma sentença, eu já dei tempo. Estou esperando. A paciência de Deus, ela é grandiosíssima, mas ela também chega ao fim. Não que a paciência dele se esgote, não é que a paciência de Deus acabe, mas é que o tempo de tolerância de Deus tem limite. Ele não vai permitir a gente ficar a vida toda ouvindo a verdade. Se a gente pega Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27, eu tenho um medo desses dois versículos. Eu acho que esses versículos faziam parte da lei e caiu no meio da graça por algum acidente. Porque diz assim: olha, aqueles que voluntariamente cometerem pecados, ou seja, permanecerem no pecado, depois de terem adquirido o pleno conhecimento da verdade, já não lhe resta sacrifício que lhe garanta perdão, antes apenas uma expectativa horrível de juízo e fogo. Observe como o Senhor está dizendo assim: olha, há um limite. Ele não fala do pecado, da queda, ele fala da iniquidade. Aquele que é sábio, ele continua. É um pecado voluntário, premeditado, planejado. E o Senhor está dizendo assim: já não vai ter sacrifício que lhe garanta perdão, só a expectativa horrível de juízo e fogo. Então isso é tremendo e terrível. E o Senhor está dizendo no versículo 21 para a igreja de Tiatira: eu já te dei o tempo que vocês precisavam, vocês não aproveitaram. E aí no versículo 22 e 23, versículos 22 e 23, ele declara agora a sentença. Ele diz assim: eis que a porei numa cama. Ele fala da Sambate. E sobre os que adulteram com ela irá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras.
e ferirei de morte. Ele começa falando de tribulação e na sequência Jesus já dá um upgrade na sentença, fala assim, ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Versículos 22 e 23. Jesus está dizendo para Tiatira, eu vou usar vocês como exemplo de que eu puno, de que eu firo, de que eu toco também. Eu vou usar vocês como exemplo para que todas as igrejas saibam que eu vejo tudo, que eu sondo tudo e que eu sou o dono da igreja. Então Jesus pega essa igreja e fala assim, eu vou usar vocês como exemplo, só que é um exemplo ruim, né? O presbítero Marcelo perguntando que obras são essas, são as que ele citou lá atrás, tá bom? No versículo 20. Da questão da tolerância, da mensagem da idolatria e da prostituição. São as obras que ele está dizendo aqui que precisam ser arrependidas, serem voltadas atrás. Então, Jesus está dizendo assim, olha, eu vou usar vocês como exemplo. As outras igrejas vão saber do meu poder pela punição que eu vou dar a vocês. Irmãos, Paulo nos ensinou a ser exemplo para os fiéis. Não seja exemplo para os fiéis, ele fala isso para Timóteo. Seja exemplo para os fiéis. A gente é para ser exemplo de coisa boa, exemplo do cuidado de Deus, exemplo do zelo de Deus, da bondade de Deus. Mas chega aqui, Jesus fala assim, eu vou usar vocês como exemplo de que eu puno, como exemplo de que eu não perdi o controle, como exemplo de que eu não perdi a minha possessão sobre a igreja. E ele dá esse toque na igreja e fala assim, olha, eu vou tocar, eu vou colocar sobre a cama e vou na sequência, vou ferir de morte. E ele fecha dizendo, farei isso para que todas as igrejas saibam que eu sondo mentes e corações. E eu vou dar a cada um de vocês segundo as vossas obras. Só que aqui não é obra boa. A gente vai para Coríntios, o tribunal de Cristo fala de dar a cada um de acordo com suas obras, mas é as obras boas, é galardão. Aqui não, aqui é punição pelo pecado. Observe o que eu falei aqui no início, eu falei quando estávamos estudando o versículo 19, que o Senhor ele não trata na coletividade, mas na individualidade. Mesmo quando a sentença é coletiva, o Senhor está dizendo, vai ser cada um de acordo com suas obras, cada um com o nível do seu pecado. A gente aprendeu um jargão que a gente diz assim, olha, não tem pecadão nem pecadinho, é tudo pecado. De fato, qualquer pecado manda para o inferno, exceto pelo poder salvador e remidor de Jesus. Porém, a Bíblia fala que há pecados que há para a morte, há pecados que não é para a morte. Há pecados que vai ser punido de uma forma mais severa, outros que não. A própria lei tratava de forma diferente, pecados para a morte, pecados para a chicotada, pecado para isso, para aquilo outro. Então, observe que apesar de qualquer pecado nos condenar ao inferno e dar legalidade ao diabo, mas a punição ela é diferenciada, então há sim uma diferenciação de pecados. E ainda que isso não abra nenhum tipo de legalidade, porque no mundo espiritual o risco é o mesmo, para o mentiroso quanto mais e para o adúltero, o assassino. Gálatas 5, versículos 17 ao 21, pega todos esses pecadãos e pecadinhos, coloca no mesmo patamar e diz, olha, aqueles que cometem tais coisas não entrarão no reino do céu. Então observe que tudo que está tratando ali é colocado no mesmo patamar. Respondendo ao presbítero Moacir aqui, são as obras que resultam em adultério espiritual. A carta, presbítero Moacir, ela não fala de adultério espiritual. O adultério aqui é literal, ok? O adultério aqui é literal. O adultério espiritual, assim falando, foi tratado na igreja de Pérgamo, que era uma distorção da palavra. No caso aqui, a prostituição era literal, era a adoração que acontecia no templo de Ártemis, em que as pessoas se prostituíam diante da deusa para poder prestar uma adoração sexual a ela. Eles acreditavam que fazendo isso, ela se relacionaria com Zeus, com Baal, ou seja lá quem fosse, e traria fertilidade para a terra. Então a prostituição tratada na igreja de Tiatira, ela é literal, ela acontecia no templo de Ártemis, também chamada de Diana, lá em Éfeso, por exemplo. Então essa prostituição aqui ela é literal, ela não fala do adultério espiritual, até porque em Tiatira, em Pérgamo, havia uma distorção da mensagem, ou seja, pregavam liberalismo. Isso era adulteração espiritual, era uma distorção. Em Tiatira você não tem uma distorção da mensagem, em Tiatira você tem a igreja
permitindo que alguém venha e traga um ensino errado, comprovadamente errado. Então não são os líderes da igreja que estavam pregando errado, eles permitiam que alguém viesse lá, uma sacerdotisa, e ensinasse para a igreja mentiras que eles sabiam que era mentira. Então não tinha nenhuma maquiagem de mensagem bíblica, era pregado explicitamente que aquilo era normal, que aquilo era permitido. Então não era uma adulteração, era um pecado explícito, voluntário, um pecado consciente, que a Bíblia vai chamar isso de iniquidade, que é o pecado continuado, o pecado consciente, voluntário, em que você sabe todos os prós e os contras, e ainda assim você escolhe cometer, né? E especialmente continuar nele. Então, só respondendo essa pergunta, seria isso que resultava, essas obras resultavam no adultério espiritual? Não, essas obras já eram o adultério carnal, e por isso essa igreja estava se condenando ao inferno, né? Então o adultério aqui na carta da igreja de Tiatira, ele é literal, no sentido físico, carnal. Versículos 24 e 25, eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ficou respondido aí, presbítero Moacir? Dá um toque aí pra gente. Então Jesus está dizendo assim, ele volta para aquele remanescente fiel. Lembra do remanescente fiel do versículo 19? Que mantinha obras boas, mantinha o amor, o serviço, a fé, a paciência, e as obras continuavam aumentando. Jesus vem para esse remanescente fiel, ele diz, eu digo a vocês, esse restante, não era a igreja toda, era um restante, um pequeno grupo que ainda não se corromperam. E Jesus diz, vocês não têm essa doutrina e não conheceram essas profundezas de Satanás. Ele vai chamar essa doutrina que a Sambate pregava em Tiatira de profundezas do inferno, profundezas do diabo. Jesus diz, vocês não têm e não conheceram. Observe isso aqui, eles não têm por quê? Porque não conheceram. E por que não conheceram? Porque não pararam para ouvir. Então, queridos, lembram do que eu falei no instante? Se alguém te traz uma heresia, não para ouvir. Não perde tempo, porque isso vai trazer corrupção para o seu coração. Então Jesus diz, eu me volto para vocês que não têm e nem conhecem, vocês não se importaram de conhecer essas profundezas do diabo. E Jesus diz, olha, eu não vou dar ordem mais, regra nenhuma para vocês mais, eu não coloco mais carga, só digo que se mantenham do jeito que vocês estão. Jesus não tem interesse, queridos, entenda isso, carta à igreja de Esmirna, não tem nenhuma ordem dada àquela igreja, a não ser que eles se mantivessem firmes. Aos remanescentes da igreja de Tiatira, não tem nenhuma ordem, não vou te pôr carga, só se mantém do jeito que você quer. Queridos, as regras só são necessárias onde as alianças são fracas. Onde há muita regra, normalmente há pouca aliança. Quanto mais as regras aumentam, se mostra a falta da confiança. E muitas vezes essa falta da confiança, ela pode ser colocada pela falta da confiança da liderança ou por uma igreja que não é confiável. Então o líder se vê obrigado a colocar muitas regras. O Senhor queria dar a lei ao povo de Israel? Não. Moisés, ele sobe para o monte. Primeiro ele vai ali para poder Deus falar com o povo. E quando Deus quer falar com o povo corre, o povo sai correndo e fala, Moisés, fala você com ele. E a gente não vai ouvir porque ele é muito tremendo. Fala você e conta pra gente. Então no momento em que o povo se nega a ouvir a Deus, Moisés sobe para o monte e o Senhor dá 10 mandamentos. Falei sobre isso aqui há tempos atrás. A recusa de ouvir a Deus gerou 10 mandamentos. Quando Moisés desce do monte, o povo está adorando um bezerro de ouro. E quando eles estão adorando o bezerro de ouro, Moisés sobe para o monte de novo e Deus dá 613 leis. Então observe, era interesse de Deus da ordem? Não, a primeira recusa gerou 10 mandamentos, a segunda recusa e o pecado consumado gerou 613 leis. Então a ordem, a regra, ela vai aumentando à medida do seu pecado. Quando você está aliançado com Deus, você não precisa da regra. A regra, ela mostra falta de confiança, e naquele momento Deus estava dizendo a Israel, eu não consigo confiar em vocês, eu preciso colocar regra porque vocês não são confiáveis. Então ele chega para uma igreja que está corrompida e diz, olha, vocês precisam se arrepender, eu vou matar, eu vou ferir. Ele chega para o remanescente fiel e diz, eu não vou exigir nada de vocês, só fica como está. Ele chega para o remanescente fiel de Tiatira e diz de Esmirna, lá atrás, segunda carta, e fala, só fica firme.
Por quê, queridos? Igreja de Filadélfia, o Senhor não exigiu nada daquela igreja. Nós vamos chegar em Filadélfia aqui, a 6ª carta. O Senhor não exigiu nada de Filadélfia, por quê? Porque eles eram fiéis. E a regra é para um infiel, a lei existe para o pecado, a lei existe para o crime. Mas à medida que você vai se mostrando confiável em Deus, as regras vão sendo substituídas por promessas, porque você já não age mais pela ordem, você age pela aliança. E quem tem aliança não precisa de regra, só precisa de muita regra quem não tem aliança. Quando você faz parte de uma comunidade que ela é aliançada com Deus e aliançada uns com os outros, as regras vão se fazendo desnecessárias, a necessidade de ficar lendo as ordens direto vão se fazendo desnecessárias. Por quê? Porque a aliança faz com que as pessoas andem juntas e façam a vontade de Deus. Então ele chega para essa igreja fiel, para esse remanescente fiel, e diz: eu não te coloco mais nenhuma carga, só fica da maneira que você está, retente o que vocês têm e fica firme até que eu venha. Amém? Versículos 26, 27, 28 e 29. A gente vai fazer um apanhado dos 4 aqui, porque é o mesmo assunto, é a promessa. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Essas obras aqui agora já não é mais igual às do versículo 20, versículo 21. No versículo 21 ele manda se arrepender de obras, que até o presbítero perguntou aqui, quais são as obras? A do versículo 20 e 21 são as obras do pecado. As do versículo 26 já são as obras de salvação. Observe que o mesmo texto ele fala de obras num contexto de pecado e num contexto de salvação. Então ele diz: aqueles que guardam até o fim as minhas obras, as obras de Deus, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerás, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus faz 2 promessas. A primeira é poder sobre as nações. Aquela igreja fiel, ela se negava a adorar os deuses das fábricas, e por isso ela ficava desempregada. Ela se negava à idolatria, e por isso ela era perseguida, por isso ela muitas vezes era morta, muitas vezes ela sofria perseguições. Então Jesus diz: olha, a promessa que eu tenho para essa igreja é sofredora, porque ele começa lá começando: eu sei do teu sofrimento também. Então a promessa que eu tenho para você é que vocês vão reger as nações. Isso aqui fala de milênio. Eu vou colocar vocês num patamar de autoridade, que vocês vão reger as nações com vara de ferro, e elas serão quebradas como um vaso de barro que cai e quebra. Ele está dizendo: quando eu vier governar sobre as nações, vocês que são fiéis vão governar comigo. Vocês que são fiéis, que conseguiram. Por quê? Se eu conseguir ser fiel dentro da igreja de Filadélfia, é fácil, irmão, eu não sou tentado. Mas eu consegui ser fiel dentro de uma igreja corrompida, dentro de uma igreja que se destroçou, de uma igreja que se vendeu para o pecado, isso é difícil. Ser fiel dentro da igreja de Tiatira não é fácil. Então Jesus está dizendo o quê? Para quem não se corrompe, não se vende, eu te dou um lugar de autoridade. Para quem não, queridos, o lugar de honra é consequência do lugar de desonra. Você é honrado à medida que você aprende a lidar com a desonra. Amém? Você não pode lidar com a honra se você não consegue lidar com a desonra. Então Jesus está dizendo assim: para quem conseguiu lidar com um nível mais baixo de desonra e se manteve fiel, eu tenho um lugar de honra para você. Eu vou te manter honrado, eu vou te manter bem. E ele coloca essa igreja numa promessa de reinado com ele no milênio. A segunda promessa é a estrela da manhã. Em Apocalipse 22:16, Jesus fala que ele é a estrela da manhã. E aqui ele está dizendo assim: eu dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quando você vai para Isaías 14:12, a gente percebe, minha esposa está colocando aqui: sem regras o povo se perde. As regras seriam como um freio que impediria o povo de sofrer um acidente. Verdade, né? Jesus, Salmos, não sei se 11:13 ou 111:13, o texto do fugiramento fala assim: olha, se tirar os princípios, o que fará o justo? Né? O justo ele vive de princípios. Agora, à medida que você vai crescendo na aliança, à medida que você vai mergulhando na palavra de Deus, você já não faz o certo pela regra da igreja. Tem muita gente que ele está até hoje fazendo as coisas porque a igreja ordenou. Mas à medida que você conhece a palavra de Deus, você faz por amor. Você fala: não, eu vou fazer porque é para obedecer a Deus.
porque você agora já está vivendo pela aliança. Então, eu continuo obedecendo os mesmos mandamentos, mas não é mais pelo mandamento, mas por aquele que me ordenou. Amém? Os humilhados serão exaltados. Tem um jargão aí no texto, seria os que se humilham, né? Tem muita gente que é humilhado, mas não se humilha nem a pau. Então, é aqueles que se humilham, né? Tem muita gente que é humilhado que precisa ser humilhado, porque é soberbo. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Mas aqueles que se humilham, eles vão ser exaltados. Então, em Apocalipse 22:16, a estrela da manhã é Jesus. Em Isaías 14:12, a estrela da manhã ali era Lúcifer. Era uma autoridade que era dada a Lúcifer. Então, que autoridade é essa de estrela da manhã? Era aquela autoridade de entrar e sair no céu, de produzir adoração ao Pai e entrar de novo para se apresentar. Algo que já pertenceu a Lúcifer, ele já teve essa autoridade de entrar e de sair. E foi perdida. Jesus agora diz: eu sou a estrela da manhã, Apocalipse 22:16. Mas aqui no capítulo 2, versículo 29, ele diz: eu darei a vocês a estrela da manhã. Por que isso? A gente precisaria entrar em outro campo escatológico, porque a promessa futura é que Deus vai criar novos céus e novas terras, nova terra. Então ele está dizendo que eu vou dar a vocês a estrela da manhã. Vocês terão a autoridade de descer, de preparar a adoração, de subir e apresentar essa adoração diante do Pai. Vocês terão essa autoridade de entrar e de sair, de andar nas dimensões, em todas as dimensões espirituais. A estrela da manhã é uma autoridade que te dá, que você recebe para entrar em todas as dimensões espirituais. E o Senhor promete isso para a igreja. Amém? Então, queridos, qual o principal aprendizado que a gente precisa levar da igreja de Tiatira? Foi uma igreja que tolerou o pecado. Foi uma igreja que parou para ouvir alguém que não tinha o que ensinar. E por permitir que essas pessoas ensinassem no meio deles, ela se corrompeu. Por permitir que essas pessoas entrassem no meio da igreja, essa mulher entrasse na igreja e ensinasse as mensagens heréticas dela, a igreja se perdeu. Então Jesus está dizendo assim: olha, vocês permitiram que ela não só ensinasse, como enganasse vocês. E por conta disso, vocês se corromperam e agora serão punidos para serem exemplos para as outras igrejas. Então, meu irmão, se tem uma coisa que você precisa aprender com a igreja de Tiatira, não para ouvir quem não tem o que te ensinar dentro da palavra. Não perca tempo ouvindo. Eu já ouvi pessoas falar assim: não, eu ouço fulano que passa na TV, ou que tem lá no YouTube, metade do que tem não serve para mim, mas o resto eu gosto do estilo dele. Querido, se tem uma parte que não serve, toda não serve. Eu sei que a ordem é veja tudo e retenha só o que é bem, é bom, mas isso fala daquilo que é inevitável. Quando se trata de você parar voluntariamente para ouvir algo que não deve, a palavra é: não vou colocar coisas más diante dos meus olhos. Então eu preciso tomar uma decisão. Quem é que eu estou ouvindo? Quem é que eu estou permitindo preparar meu alimento? Porque se eu estou sabendo se eu sei que o alimento de determinado restaurante contém veneno e eu continuo indo lá, eu estou pedindo para morrer. Mas quando eu fico sabendo: olha, aquilo ali tem veneno, ali não tem higiene, eu paro de ir, então eu fiz a minha parte. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Se você sabe que o alimento que é servido em determinado lugar, ou de determinada fonte que você assiste no YouTube, ou em qualquer outro ambiente, e esse alimento ele está contaminado, pare de ouvir. Vai ouvir outra coisa, vai se edificar. Porque permitiram que Sambate entrasse na igreja, a Sibila de Tiatira, a sacerdotisa de Tiatira, e ela ensinasse aos irmãos suas heresias. Agora ouviu o que ela tem a dizer. O resultado disso, todos foram enganados e se prostituíram e adulteraram, comeram do alimento da idolatria. Então fica com a palavra de Deus, permanece apenas na palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz, eu não vou me estender. Hoje a gente correu um pouquinho. A gente tem um casamento daqui a pouco da Priscila, do Rick, né? Que eu sei que vai ser bênção também. Muitos irmãos aqui de Conquista estão envolvidos já aí, se arrumando, e não participaram hoje. Mas que Deus abençoe vocês. Sábado que vem a gente está de volta aqui, 17 horas. Minhas páginas já estão aí do YouTube e do Facebook, tá bom? Entra lá e assiste as outras lives que tem, se inscreve no canal do YouTube, curte a página aqui do Facebook e vamos acompanhar e divulgar a palavra de Deus. Você que assistiu até agora e não compartilhou, faça isso agora, compartilha aí e manda essa live para frente, tá bom? Deus abençoe, fica na paz em nome de Jesus.